Meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala é o irmão Adão. Eu quero aproveitar o nosso canal e estar deixando uma palavra da parte de Deus para o seu coração. Para você que nos segue no YouTube, no Facebook, no Instagram. Estamos sempre postando uma mensagem para o seu coração, da parte de Deus. E eu quero, como de costume, compartilhar um texto que é bem conhecido por todos aqueles que é amante da palavra, todos aqueles que fazem uso da palavra na sua vida diária. Eu quero deixar uma palavra dentro do Salmo de número 23, o Salmo de Davi, um homem que teve uma vida extraordinária, independente das suas debilidades, das suas fraquezas, de seus pecados. Era um homem normal, um homem natural, e estava tendencioso para isso. Assim como nós também somos tendenciosos a pecar, não foi diferente com Davi. Mas mesmo assim, Davi achou graça aos olhos de Deus, e Deus o falou que ele era segundo o seu coração. E dentro disso eu quero compartilhar esse salmo. O salmo você já conhece, é o número 23 de Salmo. Esse salmo é composto de 6 versículos que nos dá o entendimento daquele cujo ser humano tem o Senhor como seu pastor. É muito interessante ler esse salmo e fazer uma aplicabilidade ou uma aplicação do mesmo para a nossa vida, entendendo que o Senhor é o nosso pastor. O Senhor é aquele que nos guia, aquele que nos orienta, é aquele que nos dá sempre a direção para alcançarmos o resultado positivo do propósito que foi estabelecido por Ele mesmo para nossas vidas. Eu quero falar acerca da presença de Deus. A presença de Deus é o caminho da vitória. A presença de Deus é o caminho da vitória. Durante muitos anos, todos nós fomos ministrados acerca da importância da presença de Deus em nós. Situações poderão ocorrer na sua vida, na nossa vida, em que somente a presença de Deus poderá nos sustentar de pé. Lendo o Salmo 23, nós vamos perceber que Davi, ele adquiriu esta convicção da presença de Deus em sua vida. E foi por isso que Davi teve condições de suportar as mais terríveis situações que ele vivenciou. Então nós vamos entender aqui, em 4 pontos que eu quero abordar, como nós vamos adquirir, como nós vamos desenvolver esta palavra, esta intimidade, buscando a presença de Deus para automaticamente termos sucesso da nossa vida. Em primeiro lugar, a presença de Deus não nos isenta de tribulações, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Davi está dizendo que o Senhor é o seu pastor, nada irá lhe faltar. Ele vai dizer também que ainda que ele ande, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Perceba que a presença de Deus que estava sobre Davi não o isentou de passar pelas tribulações da vida. Talvez você esteja se perguntando: por que isso me sobreveio? Por que isso está acontecendo? Por que isso Deus permitiu acontecer na minha vida?
Então Deus está usando esse humilde servo para vos falar que a presença dele não vai te isentar das tribulações da vida. O próprio Senhor Jesus nos adverte que poderíamos passar por situações difíceis. Aliás, seria uma ilusão pensar que passaremos a viver em um mar de rosas após a nossa conversão. No entanto, a presença de Deus, ela produz em nós a certeza de que Ele nos dará a vitória nas tribulações. É bem verdade que todo momento adverso que passamos, todos os momentos difíceis que vivenciamos no decorrer da vida cristã, todos eles existem um propósito. Não existe resultado positivo sem antes passar pelo negativo. Não existe glória sem engano. Não existe trono sem luta, sem guerra. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, até mesmo as adversidades da vida. Então eu quero te motivar e que você venha entender que a presença de Deus, nesse primeiro ponto, ela não vai te isentar das tribulações da vida. Segundo ponto, para a gente ser bem breve, a presença de Deus impede que o medo nos envolva. Ele vai dizer: não temerei mal algum. Às vezes, nós se atemorizamos diante de algumas situações, né? Diante de alguns intempéries que a vida pode oferecer. A presença de Deus em nós não permitirá, aleluia, que sejamos envolvidos pelo medo. A presença de Deus em nós não vai permitir que sejamos envolvidos pelo medo. O medo nos paralisa, o medo nos enfraquece, e aquele que se atemoriza diante das situações está demonstrando falta de confiança no poder de Deus. Somente a presença do amor de Deus pode nos livrar de todo medo. Eu me lembro que Deus disse para Josafá: não temas. Deus está dizendo: não tenha medo, eu sou contigo. Deus disse para o povo de Israel: não temas a Faraó, porque eu sou contigo. Não temer é acreditar que aquele que prometeu a vitória é fiel para nos dar esta vitória, é fiel para nos conduzir a esta vitória. Então não temas, não tenha medo, porque se você tem a presença de Deus, certamente esta presença vai te conduzir para um caminho de vitória e você não vai ser fracassado. A terceira coisa que eu aprendo lendo esse texto é que a certeza de que Deus está conosco, ela é a chave da vitória. O salmista vai dizer: porque tu estás comigo. Tu estás comigo. Muitas das vezes não encontramos nada, não encontramos ninguém capaz de nos sustentar nos momentos difíceis que a vida pode oferecer. Mas apenas a presença de Deus em nós será eficaz para nós nos manter firmes e evitar a nossa desistência, porque tu estás comigo. Existem momentos da vida que só vai ficar você e Deus. Existem momentos na vida que Deus vai permitir que você fique só, mas Ele vai estar do seu lado, te amparando, te orientando, te conduzindo e te garantindo o resultado que você precisa. Tu está comigo. Se não duvidarmos no nosso coração de que Deus está sempre conosco, certamente iremos alcançar a vitória. Até mesmo nas situações que possam nos parecer sem solução,
Deus é o Deus que está conosco. Eu me lembro do Salmo 46, de número 46. Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, pelo que não temerei, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para os meus dos mares, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio desta cidade, jamais será abalada. As nações podem se embranvecer, os reinos podem se mover. Deus levanta sua voz e faz a terra tremer. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó é o nosso refúgio. Aí o salmista faz um convite: vinde e contemplai que desolação ele tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins da terra. Quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. Aí ele vai dizer: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Deus está comigo. Deus está com você. A quarta coisa que eu aprendo lendo Salmo 23 é que a presença de Deus nos faz sentir protegidos e guiados. Ele vai dizer: a tua vara e o teu cajado me consolam. Com a vara, o pastor afugentava os inimigos e com o cajado, o pastor guiava o rebanho. Quando possuímos a convicção de que em toda e qualquer situação Deus estará conosco, a sensação de buscarmos, de termos convicção continuamente em nossa vida, ela vai ser mais latente. Aos visitantes, eu quero, que vai passar pelo nosso canal, eu quero lhe introduzir esta palavra com a permissão de Deus, com a permissão do Espírito Santo, que você possa ficar com esta palavra, que você possa orar mais, que você possa jejuar mais, que você possa ler mais a Bíblia. Essas 3 ferramentas são fundamentais para aumentar a presença de Deus na nossa vida. Então leia bastante a palavra, ore bastante, jejue e busque sempre a presença de Deus, porque a presença de Deus é o caminho da sua vitória. Compartilhe esse vídeo, compartilhe, indique para um amigo, para um irmão, para alguém que você conhece que precisa ouvir uma palavra. Certamente Deus irá vos abençoar. Compartilhe nas nossas redes sociais, com as suas redes sociais também. Graça e paz, meus irmãos.